É um prazer muito grande recebê-los aqui. A gente vai dar início à cerimônia de premiação do melhor TF do ano de 2020, né? E é muita honra e muito orgulho poder estar aqui. Como a gente conversou alguns minutos atrás, adoraria que a gente estivesse no auditório, todo mundo podendo se cumprimentar, se abraçar e tudo, mas a gente precisa se adaptar e acho que resiliência é isso, a gente tomar um impacto e saber retornar e continuar caminhando, né? Deixa eu botar vocês aqui, que aí eu olho para a câmera. Bom, então, antes de eu dar início e passar a palavra aos apresentadores, né, eu queria primeiramente agradecer, fazer uma série de agradecimentos aqui para essa plateia, né? Primeiramente, queria agradecer aos alunos, né? Eu acho que a gente tem uma plateia bem mesclada aqui, alunos novos que estão começando o TF, alunos que estão concluindo o TF. Essa mescla é muito boa, né? E meninos que estão começando agora, se espelhem nesses, porque é daí para cima que é a nossa expectativa, tá? Então, assim, o TF é um momento muito importante na formação de vocês, é um trabalho 1 a 1, né, com os orientadores, e é um momento onde vocês vão deixar uma história, né? Então, é um trabalho individual, é um trabalho intenso, né? E é onde vocês colocam no papel e vocês vão embora, o TF de vocês ficam. Então, é essa responsabilidade que vocês têm. E eu queria agradecer, porque, afinal, eu sei que é um esforço grande, né? E que isso é um primeiro passo da carreira de vocês, né? Queria agradecer também os orientadores, porque nada disso que eu disse, disso que eu falei anteriormente, seria possível se não fosse pelo trabalho e pelo esforço dos orientadores. A gente sabe que o TF é uma cruzada, são WhatsApp fora da hora, são ligações hoje nem tanto, né? Mas são interações, né? A qualquer momento, né? Então, leituras de última hora, indefinição do tema, e acaba criando um vínculo com o aluno. Então, assim, eu tenho o prazer de ter o meu orientador de TF até hoje como um grande amigo, o professor Fernando Nogueira, professor da Federal de Juiz de Fora, e tenho muitos não, eu posso dizer, eu tenho todos meus ex-orientados como uma rede de contatos que eu mantenho. Então, esse elo é importante e muito se fala em criação de network, criação de rede de contato, né? E eu acredito muito que o TF é um primeiro grande passo para isso. Então, tenham os orientadores de vocês como referência, tá? E aí eu agradeço os orientadores por se disponibilizarem a isso, né? Também queria agradecer a Fundação, queria agradecer pelo prêmio, né? Afinal de contas, é quem provê esse prêmio, e a Fundação Manzolini, quem provê esse prêmio como uma forma de incentivo e uma forma de reconhecimento de todo esse trabalho orientador e orientado. Então, muito obrigado aqui, na pessoa do professor Joaquim, por manter esse incentivo e manter essa alma viva, né? Porque é uma coisa de duas mãos, né? O PRO e a Fundação são coisas, são uma retroalimentação, né? Agradecer o PRO, o departamento, como aqui na pessoa da professora Marli, nossa chefe, por permanecer também e incentivar esse ciclo, né? Eu vejo alguns, já participo de TF já há bastante tempo em outras instituições, e vejo que às vezes é simplesmente uma formalidade, e aqui não, aqui é um rito, né? E tanto que a gente está aqui, estamos aqui com a sala cheia, né? E é algo que, se a gente não enxergar como sendo um diferencial, a gente não teria, né, toda essa cerimônia e todas essas atividades. Então, agradecer bastante, né? E um grande legado que eu espero deixar é manter essa chama acesa, porque, em especial, eu acredito muito no TF, né? Acho que é a hora do vamos ver, né?
E eu queria fazer um agradecimento especial aqui a uma pessoa que, se não fosse os e-mails respondidos no sábado, se não fosse as tarefas de prontidão, nada disso teria acontecido. Então, quero muito agradecer a Rafa. Tá? Rafa, brigadão por todo o esforço, por toda a dedicação. Tá? Você é meu braço direito, meu anjo da guarda aí, porque se não fosse seu apoio, a gente não teria metade disso aqui. Então, agradeço demais. Brigadão, Rafa, porque é prazeroso trabalhar em equipe contigo, tá bom? Sem maiores delongas, pessoal, vamos começar então. Antes a gente fez um consenso e a gente vai apresentar em ordem alfabética. Então, começando pela Carol. Carol, prepara aí a apresentação, pode compartilhar. A agenda que eu preparei foi o seguinte: a gente vai ter 10 minutinhos de apresentação para cada um dos candidatos ao prêmio, né? E logo em seguida, a banca se pronuncia como o grande vencedor. E aí a gente tira algumas fotos, a Cris pediu para tirar alguns prints da tela e tal, a Cris vai tocar essa parte, e aí a gente encerra a cerimônia, tá bom? Então a expectativa é que antes das 10 a gente consiga terminar. Carol, tá contigo, 10 minutinhos, viu? Beleza, obrigada, professor. Bom dia, pessoal. Já aproveitando o gancho do professor Daniel, vou aproveitar aqui para agradecer a Roberta, que foi minha orientadora nesse processo, pelas muitas mensagens e conversas ao longo desse ano. Mas sem mais delongas, então eu vou falar aqui do caso das empresas B e da avaliação de impacto B, com uma análise sobre motivações, vantagens e adaptação local oferecidos por essa ferramenta. E só como forma de introdução bem rápida, o movimento de empresas B, para quem não conhece, ele nasceu sobre um ambiente crescente de responsabilidade social corporativa e desenvolvimento sustentável, focando em empresas lucrativas que buscassem atuar sob uma ótica do triple bottom line, ou seja, com múltiplos objetivos, no que o próprio movimento chama de usar os negócios como uma força pelo bem. Então, assim, o objetivo é juntar empresas que busquem atuar sob essa perspectiva para criar uma marca, uma comunidade que sejam preocupados com questões socioambientais de forma genuína e que isso possa ser percebido tanto pelos consumidores quanto por outros business no mercado. Aqui eu deixei só algumas empresas que vocês possam conhecer que são certificadas por uma maior contextualização mesmo. Agora, de fato, o movimento ele trabalha por meio de uma certificação dessas empresas. E para se certificar, elas passam por um processo que se inicia por responder o questionário online chamado de avaliação de impacto B, que analisa as empresas com base na sua relação com 5 categorias de impacto: os clientes, o meio ambiente, a comunidade, os trabalhadores e governança. E para continuar nesse processo, as empresas têm que tirar um mínimo de 80 dos 200 possíveis pontos desse questionário. Então, existe um processo de auditoria, seguido pelo pagamento das taxas administrativas e a assinatura das cláusulas B, que dão uma responsabilidade legal para as empresas com relação aos seus objetivos sustentáveis. E, finalmente, então, as empresas estão certificadas. A pesquisa que a gente realizou, de fato, ela foi dividida em 2 partes. Uma primeira, uma análise com relação à avaliação de impacto B e o nível de adequação que eles conseguem fazer com relação aos contextos locais, ou seja, as diferentes localidades e setores das empresas, como é previsto pelo B-Lab, que é a organização sem fins lucrativos por trás do movimento. Isso foi uma análise quantitativa, com base nas pontuações das empresas B na avaliação de impacto. Já a segunda parte dessa pesquisa focou na identificação de motivações e vantagens relacionadas ao certificado, por meio da criação de um framework baseado em revisão de literatura de certificações ambientais como um todo e de entrevistas com membros do Sistema B. Agora, focando de fato nos resultados, uma visão geral dos dados da pergunta 1 mostrou que o movimento B está realmente em crescimento, com o número de empresas certificadas ano a ano crescendo constantemente. Além disso, foi possível perceber que as pontuações das empresas elas são distribuídas de uma forma não normal, como é mostrado por esse histograma, além de a maioria dos dados estarem concentrados justamente perto do mínimo de 80 pontos necessários para a certificação. Como eu mencionei, a avaliação de impacto ela é composta por diferentes categorias de impacto. E, supostamente, essa ferramenta ela é capaz de se adaptar às características locais da empresa para analisar o impacto marginal gerado com relação às oportunidades locais, por meio da realocação de pontos entre as diferentes categorias. E, para testar isso, foram propostas 4 dimensões de análise. Uma primeira, relacionada à distribuição de pontos entre as diferentes categorias de impacto.
Então, duas análises relacionadas ao nível de adaptação da ferramenta com relação ao setor e à geografia em que as empresas estão inseridas. E, por fim, um estudo do impacto gerado pela presença de legislação sobre a comunidade e sobre as pontuações das empresas naquela localização. Teoricamente, a distribuição de pontos entre aquelas 5 categorias de impacto mencionadas, ela é homogênea, o que significaria um máximo de 40 pontos por categoria. No entanto, como a gente pode ver nesse gráfico, existe uma alta dispersão e, além disso, existem algumas empresas que possuem muito mais de 40 pontos em uma categoria específica, o que poderia realmente indicar que existe essa realocação mencionada. E a primeira dimensão dessa realocação é o setor. Nesses dois gráficos, é possível ver como alguns setores eles apresentam pontuações mais altas ou mais baixas, a depender da categoria de impacto. Por exemplo, na categoria de clientes, no setor de serviços, existe uma maior relevância com a pontuação média superior à mesma categoria de clientes dentro do setor de agricultura, o que poderia indicar tanto a realocação para a adaptação de acordo com o setor da empresa, como também uma possível desvantagem enfrentada por empresas de alguns setores em categorias de impacto específicas. E para testar isso, foi feito um teste de hipótese sobre a mediana da pontuação geral de cada setor, onde foi possível identificar que eles apresentam resultados estatisticamente iguais, considerando a versão mais recente da avaliação de impacto B. E, portanto, isso indica que a realocação de pontos ela é feita de forma adequada e não influencia o resultado final das empresas, permitindo a comparação entre os resultados gerais de empresas de diferentes setores. A mesma análise ela foi feita para a dimensão geográfica. Inicialmente, não foi possível perceber qualquer igualdade estatística entre os resultados dos diferentes continentes. No entanto, depois de comparações múltiplas, foi possível perceber que só a Oceania apresentava resultados realmente disruptivos. E assim, então, foi possível também concluir que existe uma readequação de pontos correta dentro do setor, dentro da parte de geografia, permitindo também a comparação entre resultados gerais de empresas de diferentes continentes. Por fim, foi feita uma análise com relação às questões legislativas. Alguns países, como a Itália e os Estados Unidos, eles aprovaram uma forma legal de instituição que chama Benefit Corporations, que permite uma responsabilidade legal ainda maior das empresas com relação à proteção das suas missões socioambientais. E foi percebido que a presença dessa legislação, ela leva a um aumento no número, na pontuação geral de empresas, tanto overall como em termos de governança, assim como um aumento no número de empresas B certificadas em uma determinada localização. Por exemplo, nos Estados Unidos, depois da adoção da certificação, no primeiro ano, teve um crescimento de 33% com relação ao número de empresas B certificadas. Agora, indo para aquela segunda pergunta, com relação às motivações e vantagens relacionadas à obtenção do certificado, foi feita uma análise qualitativa, como foi comentado, com revisão de literatura e entrevistas. E depois dessa análise, foi possível perceber 2 tipos de pressões que levam as empresas à certificação, as externas e as internas. As pressões externas foram percebidas como divididas em 3 dimensões. A primeira, o ambiente competitivo, onde empresas B são formadas como uma forma de reação a um contexto forte de sustentabilidade local e responsabilidade social corporativa. A segunda, a orientação da cadeia de valor, onde membros com alto poder de barganha podem levar outros da cadeia de valor à direção de atitudes sustentáveis estrategicamente ou da certificação em si. E, por fim, o ambiente regulatório, que ainda possui uma fraca relevância atualmente, com poucas instituições usando a avaliação de impacto como documento oficial, mas que pode se tornar mais forte conforme o crescimento do movimento. Já as pressões internas foram identificadas como relacionadas à vontade da empresa de gerar um upgrading na sua cadeia de valor, ou seja, de criar vantagens competitivas por meio da presença da certificação. Foram identificadas 5 principais formas de upgrading que estão aqui listadas. Por exemplo, por meio da avaliação de impacto B, as empresas elas podem realizar benchmarkings que permitem um upgrading do seu conhecimento e dos seus processos internos. Além disso, as novas relações criadas dentro do grupo de empresas B e essa comunidade como um todo, permitem um maior acesso a crédito e a mercado e uma maior pressão possível por esse grupo como um todo a políticas públicas. Isso também pode ser influenciado por conta de um aumento de credibilidade e imagem gerados por meio da associação de uma empresa a um grupo estabelecido, como é o caso do Sistema B. Isso também influencia a atração e retenção de talentos, especialmente considerando o crescimento de questões socioambientais nas preocupações dos trabalhistas das novas gerações.
Ainda, por conta das cláusulas B, existe uma maior responsabilidade legal das empresas com relação aos múltiplos objetivos de gestão, considerando o triple bottom line. No fim, todas essas dimensões levam, de fato, a um aumento na performance da empresa e, por consequência, por terem dentro da sua missão questões socioambientais, a um aumento de impacto gerado por elas. Com base nessas duas dimensões, o nível de upgrading da sua cadeia de valor e as pressões externas consiste uma matriz de ação, que permitem às empresas um output prático. Por exemplo, se uma empresa possui um alto potencial de upgrading da sua cadeia de valor por conta de práticas sustentáveis e está inserida num ambiente que realmente valorize isso, ela provavelmente se beneficiaria bastante da obtenção do certificado B. Outro exemplo pode ser uma empresa inserida dentro de um ambiente de crescente ativismo relacionado à sustentabilidade, mas com vantagens não tão relevantes ainda com relação à certificação em si. Nesse caso, eles provavelmente se beneficiariam mais da obtenção de práticas sustentáveis e de responsabilidade social corporativa estratégica do que necessariamente da certificação em si. De forma geral, então, os resultados obtidos nesse estudo, eles levam a benefícios para múltiplos stakeholders. O sistema B e as empresas B, por exemplo, podem se beneficiar da identificação de fraquezas da avaliação de impacto, assim como de novas oportunidades de upgrading das cadeias de valor, gerando maior impacto ambiental e social dentro das comunidades. Empresas do mercado em geral podem usar a matriz de ação para entender um pouco melhor do seu posicionamento frente à realidade do sistema B. Além disso, legisladores podem usar os dados aqui mencionados para procurar melhorar iniciativas locais em direção a uma economia mais sustentável. E, por fim, academicamente, essa pesquisa trouxe uma identificação maior da robustez da avaliação de impacto B, que não existia ainda em termos acadêmicos, além de uma unificação da literatura sobre motivações e vantagens relacionadas à obtenção da certificação. Em linhas gerais, era mais ou menos isso que eu queria apresentar para vocês. Queria abrir para potenciais perguntas que possam ter qualquer um. Legal.